Pessoal, só um instante, só para dar um tempinho aqui para alguém ir entrando aí, tá? Ok. Vem cá. Rapidão, faça favor, né? Anota esse número aqui no seu telefone. Onde você está online? É 37. Para, Maria. Ah, é esse aqui, ó. Tá enxergando aqui? E olha lá, você tá online. Não, peraí aqui. A câmera. É Maria. Para, Maria. Então tá. Pessoal, tá dando pra me enxergar beleza aí? A câmera não tá aparecendo pra mim aqui. Tá ok? Então tá. Então beleza. Vamos iniciar a aula. Como foi dito, né? A gente vai fazer a correção de uma petição inicial nessa aula, uma petição inicial bem interessante, né? Que é uma questão de acidente de trânsito, que é muito comum aí no nosso dia a dia, tá? Como eu disse na última aula, né, gente, essa questão de acidente de trânsito, em regra, a gente não consegue acordo, tá? As partes tendem a acharem que estão com a razão. E quando é judicializada essa questão de trânsito, muito difícil dar um acordo, tá? Então, beleza. Primeira questão aí, que também já foi discutida na nossa aula, é a questão do endereçamento da peça, né? Então, qual que era o local onde que a ação deveria ser proposta, né? No domicílio da autora, no local do fato, no domicílio do condutor do veículo ou no domicílio da proprietária do veículo, né? Eu até coloquei, tentei dar uma confundida lá na inicial nesse sentido. Aí, nós chegamos à conclusão lá, né, de que
a ação seria proposta na comarca de Unai, né? Qual que é a fundamentação jurídica para esse endereçamento, né? É uma questão que eu quero que vocês também tenham em mente, né? Todas as questões, ponto a ponto da peça, a gente coloca de acordo com uma fundamentação jurídica. E isso é muito importante a gente conhecer o texto de lei, sobretudo para uma prova de OAB. Por quê? Porque a prova é com consulta, né? E se a gente tiver conhecimento, tiver estudando ali, né, corretamente para o certame, aí a gente, na hora da prova, a gente vai bater o olho e vai saber, vai falar, ó, questão de competência é lá no artigo 53, questão de qualificação é lá no artigo 319. A gente já vai ter isso em mente, a gente já vai achar com muita mais rapidez e vai dar mais, consequentemente, a gente vai ter um tempo melhor e mais tranquilidade para fazermos a peça. Então, a fundamentação jurídica para sabermos, né, que a ação deve ser proposta na comarca de Unai está lá, encontra-se, né, no artigo 53, inciso 4, a linha A do CPC. Lá fala que é lugar do fato para ação de reparação de dano. Então, o fato ocorreu em Unai, consequentemente, a ação será proposta na comarca de Unai, né? E depois, como a gente está falando aqui de uma ação, né, que é de uma petição inicial, né, onde que a gente vai procurar lá os requisitos da inicial? Onde que a gente encontra isso no texto de lei, né? A gente encontra no artigo 319 do CPC, tá? Então, é nesse sentido aí que a gente vai pensar na questão dos requisitos da inicial. A gente vai lá no artigo 319 e vai fazer essa pesquisa no referido artigo, tá? Então, beleza. Lá no artigo 319, né, do CPC, ele fala lá quais são as qualificações que deve ter da parte. Então, nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF, titular do e-mail tal, residente domiciliado na rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal, CEP tal. Aí começa, por seu advogado, que esta subscreve, mandado incluso, com escritório na rua X, número tal, bairro tal, onde recebe intimações, e-mail tal, né? Então, vai qualificar a parte autora com essas informações que constam lá do artigo 319, tá? Da mesma forma, o advogado será qualificado também, tem que dar o endereço para fins de prova da OAB, né, tem que constar lá tanto o endereço físico quanto o endereço virtual de ambas as partes, tá, gente? Hoje em dia, isso é muito importante, né? Aí, também tivemos uma discussão lá, né, a respeito do nome da ação, do que seria cobrado na ação. Seria uma ação de danos materiais? Seria uma ação de danos materiais e morais, né? Então, chegamos à conclusão que seria uma ação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, né? Aí, eu coloco aqui na minha peça, no meu padrão de resposta, eu coloco com fundamento dos artigos 186 e 927 do Código Civil e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie. Então, qual que vai ser o amparo jurídico, né? Quais são as normas, os textos de lei que vão margear, que vão fundamentar juridicamente a nossa peça. É o artigo 186 e o 927 do Código Civil e também, como foi dito lá, né, na aula anterior, é a parte do Código de Trânsito, tá, gente? Então, do Código de Trânsito. E também nós vamos aplicar lá o artigo 264 do Código Civil, que fala da solidariedade passiva, né? A gente isso aí é uma construção doutrinária, né? O artigo 264 fala lá
da questão da solidariedade, né, em caso das obrigações, e essa construção da solidariedade passiva entre proprietário e condutor do veículo é uma construção doutrinária jurisprudencial, tá? Então, é nisso aí que nós vamos ancorar o nosso direito, tá? Por isso que também é importante nós conhecermos o direito material da segunda, né, falando aqui numa perspectiva de prova da ordem, é importante nós conhecermos o direito material daquilo que a gente vai trabalhar. Então, se a gente for trabalhar com criminal, tem que conhecer lá o direito material e processual. Da mesma forma, no cível, direito material e o direito processual. Por quê? É aquilo que foi dito antes, né? Fica mais fácil você, conhecendo ali o direito que você vai aplicar, que o direito que é aplicável à espécie, você desenvolver o seu raciocínio, né? Você vai encontrar mais rapidamente e, consequentemente, vai te dar mais tranquilidade para elaborar a peça. Tá? Aí, gente, né, também nessa questão da qualificação das partes, nós vamos lá fazer a qualificação da parte requerida, tá, gente? Para fins de prova de OAB, tem a qualificação da parte requerida, tem que ser bem completa também, tá? Igual da parte autora. Para fins práticos, nem sempre a gente vai ter todas as informações ali da parte requerida, né? Às vezes, por exemplo, o Thiago bateu lá no carro do Vinícius, os dois não se conhecem, né? E aí eles trocaram uma ideia ali, não chegaram a um acordo, mas ninguém chegou a pegar dado de ninguém. Só se apresentaram, o Thiago falou, meu nome é Thiago, eu moro na rua tal. Só falou o primeiro nome e pronto. Mas ele não deu mais detalhes. Aí não é possível qualificar. Aí vai colocar lá, Thiago, né, residente domiciliado na rua tal. Aí tem que explicar, né, por que os demais dados não estão sendo informados ali, tá? Isso é na prática. Agora, no exame da OAB, né, para fins de exame da OAB, a qualificação da parte requerida deve ser completa, igual da parte autora, observando-se o disposto no artigo 319, inciso 1 do CPC. Tá? Beleza. Aí a gente vai começar, né, falando da assistência judiciária gratuita, né? Gente, lá no enunciado do exercício, não fala lá, hora nenhuma, né, expressamente lá, que a parte autora que esteve lá no escritório é milionária, né? Isso não é falado lá. Então, sempre que você tiver dúvida, não tiver elementos ali que deixem claro que a parte tenha dinheiro, né? Não houver elementos ali claros que a parte seja rica, né, digamos assim, você pede a justiça gratuita, tá? Então, é uma outra questão também que eu falei na nossa última aula. Essa questão da justiça gratuita, gente, não porque na prática eu vejo muita gente colocando lá de forma seca. Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita com base no artigo 98. Não, né? Então, por exemplo, o Vinícius trabalha lá como caixa de supermercado e ofere renda mensal de 2 salários mínimos. Aí, como que vai ser? Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que ele trabalha como caixa de supermercado conforme o documento em anexo, né? Qual que seria o documento capaz de comprovar isso? Contra-cheque ou carteira, né? E ofere renda mensal de 2 salários mínimos. Nesse sentido, ele não possui condições de pagar os custos processuais. Você tem que atrelar a sua situação fática, né, do caso concreto ao direito que você está invocando. Isso serve para tudo, né? Então, no momento que você for pedir assistência judiciária gratuita, você tem que justificar ali e explicar o motivo pelo qual você está pedindo a justiça gratuita, entendeu? Tá? Então, é nesse sentido. Depois do tópico da justiça gratuita, aí a gente vai para
o próximo tópico, qual que seria, né? Contexto fático, né? Nesse caso, você vai observar o enunciado numa perspectiva jurídica, tá, gente? Para o exame da OAB, como que você vai fazer a análise do enunciado, né? Você vai analisar o enunciado ali. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a OAB, o que ela tem feito? Ela tem dado um enunciado gigantesco, com informações relevantes juridicamente e informações que não são importantes juridicamente, tá? Então, assim, num acidente de trânsito, se a mulher tivesse falado assim, eu estava com um vestido vermelho, né? Eu havia acabado de sair lá da casa do meu namorado, eu tinha passado na padaria para comprar uma bala e tal. Isso não é importante se tivesse isso enunciado. Por quê? Isso não tem relevância para a questão jurídica do acidente. Para a questão jurídica do acidente é o seguinte: qual que é a velocidade, de quem que era a preferência, o local do acidente, né? Tipo assim, se havia sinal, se tinha testemunha, são essas questões, né? Questão de cor de roupa, cor se parou na padaria, da onde que estava vindo, isso não importa, tá? Então, e isso é bem comum no exame da OAB, eles colocam lá um enunciado gigantesco, aí você já tem que ler o enunciado dentro dessa perspectiva aqui, vou começar a ler aqui, enxergando o que é importante juridicamente e separando o trigo do joio, tá? Aí, temos duas situações. Para o exame da OAB, a gente tem que ser bem objetivo, fazer o arroz com feijão, né? Eu sugiro aí no máximo 5 parágrafos. É uma redação mesmo, gente. Princípio, meio e fim. Então, você vai narrar os fatos ali na versão da parte autora, né? Você vai falar, transitava com seu veículo pela rua tal hora, quando repentinamente foi negócio. Em razão do acidente, sofreu prejuízo de tanto. O acidente só ocorreu por culpa exclusiva da outra parte, tendo em vista que ela não respeitou o sinal de trânsito, né? Havendo, portanto, um equívoco da parte contrária, e considerando os prejuízos sofridos, os danos devem ser ressarcidos, entenderam? Então, é dentro dessa perspectiva aí que eu quero que vocês leiam, que vocês analisem o contexto fático, tá? Agora, é lógico que na prática aí você pode você pode e deve contar os fatos de uma forma mais detalhada ali, né? Até porque você terá mais prazo para a elaboração da peça, né? Beleza. Aí, olha só como é que ficou o meu contexto fático, que eu vou ler rapidinho só para vocês entenderem, tá? Como que eu fiz aqui, tá? No dia 5 de junho de 2020, por volta da 1h30 da madrugada, a parte autora transitava com seu veículo tal, na avenida tal, nessa cidade de Unai, em velocidade compatível para o local, quando ao se aproximar do cruzamento da Avenida Governador Valadares com a rua Celina Frederico, foi violentamente atingida pelo veículo Fit Estrada tal, de propriedade da senhora Amanda, segundo a requerida. No momento da colisão, o veículo era dirigido pelo namorado da proprietária, senhor Bruno Marques. É importante salientar que o referido condutor estava com velocidade incompatível para a via, conforme será demonstrado no decorrer da instrução por intermédio de prova testemunhal e pericial. Ademais, não se atentou que naquele local a preferência era da demandante, por isso deveria ter mais prudência ao adentrar na via preferencial. Registra ainda que logo após o acidente foram encontrados 5 latas vazias de cerveja dentro do automóvel, conforme consta no BO. Lamentavelmente, em razão do acidente, a requerente fraturou o braço e teve inúmeras escoriações, tendo que permanecer internada durante 5 dias, bem como afastado do seu serviço pelo prazo de 30 dias, conforme documentos em anexo. Então, logo se recuperou das lesões em razão do acidente, a parte cliente procurou os demandados com o intuito de resolver a questão administrativamente. Ocorre, todavia, que não obteve êxito, haja vista que o senhor Bruno, apesar de todas as evidências em sentido contrário, alega que o acidente não ocorreu por sua culpa. É importante salientar que, em razão do acidente, a parte requerente teve prejuízo de ordem de R$15 mil, relativos à despesa médica e gasto com conserto do automóvel, tudo conforme o documento em anexo.
Evidentemente que o referido acidente também causou danos morais à autora. Ora, conforme já mencionado, ela precisou ficar afastada do serviço pelo período de 30 dias por causa das lesões decorrentes da batida. Durante esse tempo, precisou permanecer em sua casa com a mobilidade reduzida. Né? Percebe-se, portanto, que o acidente narrado aconteceu única e exclusivamente em razão da negligência e imprudência do primeiro demandado, que, no momento dos fatos, conduziu o veículo de propriedade segunda requerida. Logo, a indenização por danos materiais e morais à medida que se impõe. Então, gente, vejam bem, né? A minha narrativa fática aqui, ela já está toda visando o direito que eu vou invocar, né? Então, vocês percebem que eu coloco, né, tudo aquilo que é relevante juridicamente. Então, ela estava transitando na via tal, teve o veículo atingido pela parte contrária, que estava com velocidade incompatível, né? Que no momento do acidente foi encontrado 5 latas, aí eu coloco lá o documento que comprova essa informação, que tudo em direito tem que ser comprovado, eu falo do BO, né? Eu falo que ela teve danos da ordem de tanto sendo de hospital e tanto sendo do conserto do veículo, explico qual o documento que está comprovando isso, né? Então, assim, tudo que eu falo na parte do contexto fático, eu já estou dando uma tônica jurídica, né? Por quê? É a partir desse contexto fático, é a partir destas informações fáticas que eu vou invocar o meu direito. Por isso que eu estou falando. Aí eu já uso, inclusive, termos que constam lá nos dispositivos legais, né? Negligência, imprudência, excesso de velocidade, via preferencial. Todos estes termos eu estou retirando dos próprios textos de lei, entendeu? Então, assim, é nesse sentido, gente, que eu quero que vocês avaliem o enunciado. Por isso que eu quero preparar vocês para a avaliação do enunciado numa perspectiva jurídica, tá? E não só em exame de OAB, tá, gente? Na advocacia prática isso também acontece muito. Por quê? Na advocacia prática, o que acontece? O cliente chega lá no seu escritório e ele fala lá, conta os fatos para você. Ele conta vários fatos lá que não tem relevância jurídica. Aí o advogado tem que cortar, né? Falar, isso aqui não interessa numa perspectiva jurídica, não. Tá? Isso aqui interessa, isso aqui não. Tá? Filtrar, né? O juiz, da mesma forma, na hora da audiência lá, se começar com picuinha que não interessa para o processo, corta, né? Então, é dentro dessa perspectiva aí. No direito, a gente tem que se ater só para aquilo que for juridicamente importante, tá? Tá bom? Aí, vamos lá. Depois a gente vem para a fundamentação jurídica, né? O que tem que ter na fundamentação jurídica? Texto de lei, jurisprudência e doutrina, né? Aí eu coloco até aqui, que eu fiz um esquema aqui para correção da inicial, que, observação, né? É óbvio que no exame da OAB não é possível mencionar jurisprudência e doutrina, né? Não tem jeito. Mas aí, gente, igual eu sempre tenho falado, repetido isso aqui, é preciso, é necessário atrelar fato a direito, né? A gente não pode mencionar fato de uma forma isolada. A gente tem que atrelar o fato ao direito, né? Então, tudo aquilo lá, o cara está com a velocidade incompatível. Como que você vai atrelar esse fato ao direito? Você vai falar, ela transitava pela rua Governador Valadares, quando de repentemente foi atingida pelo veículo conduzido pelo fulano de tal, que estava com velocidade incompatível para a via, né? Aí você vai buscar o conceito da via que ele estava, se a via era arterial, era coletor, que tipo de via que era, lá no Código de Trânsito. E você vai buscar a velocidade que era para aquela via ali no Código de Trânsito. Então, você vai fazer essa narrativa fática e você vai falar, a via era tal,
né? Ele estava na via tal. Na via tal a velocidade é tal. Então é isso que eu quero. Vocês têm que ter coerência, né? Saber atrelar essa questão do direito com os fatos. Não é só mencionar direito lá seco, não, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, gente, quem tiver alguma dúvida aí, pode me perguntar, tá? Tá tudo bem aí? Estão entendendo? Tá tudo tranquilo? Ótima pergunta da Isadora aqui, gente. Ela está perguntando, né, como que a gente vai comprovar se a velocidade era compatível ou não. Gente, geralmente isso aí é uma prova pericial, né? Por quê? A perícia, o perito, no caso seria um engenheiro mecânico, né? Ele vai falar, pelos estragos que teve no veículo aqui, pelo peso, ele vai fazer ali uma questão bem física mesmo, matemática. Ele vai falar, pelos danos que teve no veículo aqui, é possível ver que ele estava com uma velocidade, por exemplo, de 70 a 80 km. Ele vai concluir nesse sentido, tá? Às vezes nem precisa de perito, pode ser que seja uma prova testemunhal, né? Pode ser que tenha testemunha lá e fala, o cara, eles estavam batendo pega, isso aí foi visto, todo mundo comentou lá, era uma avenida que era lotada de bar, eles saíram batendo pega, né? Eu já vi acidente de trânsito, velocidade excessiva ser comprovado dessa forma. Mas o meio mais adequado realmente é a perícia, tá? Tá bom? Professor? Oi. Uma coisa que eu coloquei na minha peça, que eu utilizei na minha defesa, foi com relação não à velocidade, mas a não observância, a imprudência do agente. Devido a ele ter supostamente ingerido bebida alcoólica, como provas comprovadas pela diligência feita pelos policiais, onde encontraram 5 latinhas de cerveja, induzindo que eles tivessem ingerido bebida alcoólica, o autor simplesmente ele estava com as suas ações psíquicas um pouco alteradas e deixou meio que não observou e confiou que aquela via não estaria passando nenhum carro, e como seus reflexos estavam meio avulsos, meio diversos, acabou que ele colidiu diretamente com a vítima. Utilizei esse também tipo de argumento, não só da velocidade. Não, correto, exatamente. Essa questão aí, João Vitor, tipo assim, na peça, o que pode, por quê? Igual eu falei, né? A gente tem que se ater para aquilo que no enunciado consta. No enunciado, ele dá a opção ali do advogado, do autor, sustentar mais de uma tese autoral. Ele pode falar, né, que em razão da ingestão aí de álcool, ele não se cercou, né, dos cuidados necessários ali na direção do veículo. Aí pode ser duas questões, né, que ele não se cercou dos cuidados necessários e consequentemente ele imprimiu uma velocidade superior ali à permitida para a via, né, pode ter e pode, entre outros, né, não ter observado o sinal de trânsito. Então dá margem aí para mais de uma tese autoral, tá? Mas assim, o indiferente de qual tese que vocês vão usar, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: a tese utilizada, ela deve estar de acordo com aquilo que do enunciado consta. Primeiro ponto. Segundo ponto, desenvolver a tese juridicamente. Agora o Thiago também fez uma ótima questão aqui, né? Como o fato de ter bebido do carro não leva a presunção de embriaguez. Como será a valoração desse argumento? Então, exatamente, gente, por quê? É aquilo que eu falei, ao autor, às vezes ele chega por quê? Poderia ter 5 latinhas ali e os dois serem catadores de latinha, né? Pegaram 5 latinhas de cerveja e tudo. Como que seria se tivesse assim,
que poderia usar o argumento da embriaguez, né, extreme de dúvidas, né, falar que eles estavam realmente embriagados, né, se houvesse no enunciado um laudo lá falando que eles fizeram um bafômetro, né, ou um laudo médico, ou um exame de bafômetro, mas não tem, tá? Então, assim, a gente não pode trabalhar com presunção. Agora, mencionar que há a lata de cerveja lá, a gente pode mencionar na nossa peça, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, a fundamentação jurídica, né? Considerando que o autor entende que, em razão do acidente ocasionado pela negligência e imprudência, aí, gente, a gente vai discutir aí o que é negligência e o que é imprudência, né? O cara foi negligente, por quê? E por que ele foi imprudente? Ela fala que a via era preferencial dela, né? E que o sinal estava intermitente. Então, ele foi negligente em que sentido? Não ter observado a sinalização de trânsito para aquele local, né? E ela fala que ele estava com velocidade incompatível. Aí, essa velocidade incompatível, ela será a imprudência do cara. Então, a gente tem que saber bem esses conceitos de negligência e imprudência para a gente desenvolver as nossas teses, né? Então, a fundamentação jurídica, ela vai passar sobre essa questão da negligência e imprudência, tá? Que está lá no conceito de dano, né? O ato ilícito, o nexo causal e a culpa. Aí a culpa, ela pode ser dolosa ou pode ser culposa, né? Culpa em sentido amplo, né? Então, a gente vai trabalhar aqui no caso da culpa em sentido estrito, né? A gente vai ter que comprovar que ele foi negligência, imprudente ou imperito, né? Aí não é caso de imperito porque é um acidente de trânsito e nenhum deles é profissional. Não fala isso no exercício, né? Então é negligência e imprudência, tá? Aí eu separo a minha fundamentação jurídica, eu coloco o item, letra A, né? Dano material, conserto do veículo. Aí eu falo que em razão do acidente sofreu lá o dano material de ordem tal, que o conserto de veículo ficou em tal e tal. Explico, aí eu falo aqui, eu cito a legislação de trânsito, né? Igual eu falei, eu tiro lá o conceito de via coletora, né? Eu falo que estava na via coletora. Aí lá no artigo 60 do Código de Trânsito dá lá os conceitos, né? As espécies, né? A classificação de vias de trânsito se dividem em vias de trânsito urbanas, tá? Trânsito rápido, arterial, coletora e local, né? Aí, no caso lá, é uma via coletora, né? Porque é aquela que é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido, né? Que é o caso da Celina Frederico. Então, pelo conceito do Código de Trânsito, uma via coletora, e o próprio Código de Trânsito fala que nas vias coletoras será de no máximo 40 km, né, por hora. Então, aí, que a minha tese autoral vai ter que comprovar? Que ele estava nessa via coletora, que a via que ele estava era coletora, e que a velocidade dele era superior a 40 km, tá? Aí eu desenvolvo os argumentos e tal, falo, né, essa questão da negligência, da imprudência, e que, em razão disso, ele tem o dever de indenizar, tá? Coloco uma jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre o assunto, tá? Aí eu desenvolvo essa questão da solidariedade passiva, né? Eu explico por que a solidariedade é passiva, menciono lá o artigo 264 do Código Civil, cito lá uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também. A jurisprudência do Tribunal de Justiça é pacífica nesse ponto, tá, gente? É pacífica com essa questão da solidariedade passiva entre o proprietário e o motorista.
tá? O Thiago fala aqui que não viu no enunciado referência à velocidade dele, né? Por isso me filiei a defender outra tese. Tá, gente, aqui, tudo bem, a velocidade realmente não está explícita, mas implicitamente a gente pode dar uma forçada aí, né? Como que a gente vai falar essa questão da velocidade? Pela natureza dos danos causados pelo acidente. Então, se a mulher teve que ficar hospitalizada e se teve um prejuízo lá no veículo dela de não sei quantos mil, presume-se que a batida foi forte e, consequentemente, que o cara estava com velocidade muito alta, tá? Mas não tem problema não, viu, Thiago? Pode falar, André. Nessa linha de raciocínio, independentemente de estar com a velocidade, lógico que é uma causa foi uma causa que gerou o dano e, consequentemente, gera a indenização, mas tem a questão do sinal intermitente, que independente do sinal, ele tinha que guardar lá, no caso, o dever de cuidado de parar e observar se a via estava livre para ele adentrar nela. Até mesmo eu coloquei uma jurisprudência na qual afirma que, independente se seja uma via que é de preferência, ambos têm o dever de guardar pelo zelo de parar o veículo e olhar se a via está livre ou não. Então eu também fui nessa tese desse dever, dessa falta do dever de cuidado, independente assim de estar com a velocidade acima ou não. Lógico, eu também coloquei porque o iniciado havia que está falando, mas eu entrei nessa linha de raciocínio. Não, ótimo, muito bom. Aí, olha, isso que eu falo, gente. Eu sempre falo, né, nas minhas aulas de prática, eu sempre falo nas minhas aulas de prática, né, porque às vezes o aluno surpreende a gente com teses bem bacanas, assim, que eu não imaginei, que eu não visualizei na hora que eu fui construir o meu padrão de resposta, mas todas as teses até agora que foram faladas aí são válidas para o exercício, né, retiram, são assim, passíveis de serem interpretadas ali do enunciado, né. O importante, igual eu falei, para a questão da OAB é assim, a gente não pode fugir demais do enunciado, né? Você não pode falar, ele deu um cavalo de pau e veio bater, porque isso não tem no enunciado, né? Ele estava vindo, batendo pega com outra pessoa e tal, e bateu no carro, isso também não está no enunciado. Agora, essas questões aí que vocês estão suscitando, que vocês estão trazendo, é importante, né? A acumulação dos danos morais e materiais é necessária, sim, tem que diferenciar uma coisa da outra, né? Você tem que fazer um tópico para o dano material e para o dano moral, tá? E tem que valorar o dano moral, tá bom? Por quê? O dano material, no caso aqui, é decorrente, tipo assim, tem um pano de fundo por trás ali do dano material. O que fala a súmula 37, Thiago? Transcreve ela aí. Aí eu vou te falar. Ela fala que é lícita a acumulação por danos materiais e morais se eles vierem do mesmo fato. Então, é lícita. Isso aqui. Mas eu falo o seguinte, é necessário citar ela, porque se uma coisa já sedimentada, a gente não precisa de... Entendi. Assim, é sempre importante citar uma súmula, tá? É importante citar uma súmula, tá? Embora ela já seja sedimentada e tudo, para não haver qualquer dúvida, né? Por quê? Se você suscita isso aí, uma questão que já está, o que não prejudica, agrega. Não, e também assim, mas pode... O que eu penso é o seguinte, né? Pensando na perspectiva da defesa, você pode, qualquer coisa, na impugnação, trazer até uma litigância de má-fé, né? Falar, o cara tá
questionando questão já sedimentada pelo STJ, entendeu? Então, é bom você trazer ali no corpo da inicial, tá? Desenvolvi nessa questão aí da solidariedade passiva, que é importante, né? A gente explicar, trazer para essa questão dos danos morais, materiais de carro, gente, é sempre importante levar 3 orçamentos, tá? Isso aí eu falo na parte prática, né? Por quê? Porque aí você mostra para o juiz, você mostra para outra parte que você está querendo só o seu, que lhe é de direito. Você vai mostrar boa fé, você vai falar, ó, meu carro estragou no veículo, eu fui em 3 locais diferentes para consertar e aqui estão os orçamentos. O mais caro é esse, o mais barato é esse, tá? Aí eu coloco um tópico próprio aqui para o dano material das despesas médicas, tá? Eu coloco um tópico próprio desenvolvendo isso, que em razão do acidente ela teve que ficar hospitalizada e tal. Cito também uma jurisprudência aqui sobre essa questão, tá? E tudo em direito, gente, aí eu já estou falando na perspectiva prática, vocês têm que pensar nisso, né? Como que você vai comprovar as despesas médicas, né? Recibo de hospital, recibo de farmácia, essas questões, laudo médico, né? Falando que o tratamento era necessário, indispensável, tá? Aí depois eu passo pro tópico, o item C da minha fundamentação jurídica, que eu falo do dano moral. Aí é aquilo que eu falei lá na aula anterior, né? Eu desenvolvo esse tópico aí com base nesse fato dela ter ficado 5 dias internada e 30 dias afastado do serviço com a mobilidade reduzida. Aí eu desenvolvo, né? Eu falo que isso aí, né? Que essas questões, que a mobilidade reduzida, a internação, o afastamento, foram decorrentes da negligência e imprudência causadas, decorrentes do acidente que foi causado lá pela negligência e imprudência do motorista, né? Da outra parte lá, tá? Cito também uma jurisprudência, tem muita jurisprudência nesse sentido, tá? Aí também, gente, depois eu trabalho, porque igual eu tenho falado também, né? É uma questão que é nova, né? Tipo assim, antes, os advogados, sobretudo, colocavam lá, requer que seja fixado dano moral em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência. Vocês já são aí da geração do Código Civil, do Código de Processo Civil de 2016. Então vocês têm que saber que o dano moral tem que ser quantificado. E para você dar valor ao seu dano moral, você tem que procurar jurisprudência para casos análogos, né? E você tem que usar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, né? Então, por exemplo, teve uma oportunidade que eu fiz uma minuta de sentença que morreram 3 menores, 2 menores e um maior, quer dizer, num presídio, lá em Arcos, Minas Gerais. Tinham 2 menores numa cela, né? Aí tinha um rapaz que ele tinha acabado de fazer 18 anos, tinha ido para a cela dos adultos, chegou na cela dos adultos, ele brigou lá, aí tinha só um policial na hora no presídio, tinham 2 policiais na hora da briga. Aí os 2 tiraram ele e voltaram com ele para a cela do menor. E aí o outro policial foi buscar o almoço e ficou só um policial na cadeia. Nesse intervalo de tempo que o outro foi lá buscar o almoço, esse que tinha acabado de completar 18 anos, que foi para a cela do menor, ficou indignado e pôs fogo lá. Aí o policial que ficou lá ficou com medo de abrir a porta, não abriu a porta, morreram os 3, né? Aí teve a ação de indenização por danos morais contra o Estado. E na época, a juíza pediu para fazer a minuta de sentença lá, e eu consultei muita jurisprudência, não passava de 40 mil, né? Aí eu coloquei o máximo lá, 40 mil para cada família do menor. Eu contei esse caso na época, na sala dos professores lá na PUC, os professores lá quase me bateram.
falaram comigo que a indenização tinha que ser de 1 milhão, que não sei o que e tal. Mas, gente, lógico, né, que a vida humana não tem valor, né, e tal, mas a jurisprudência é nesse sentido. E na época a juíza majorou, que eu passei, né, quem assessor, você passa lá a minuta, o juiz faz as correções, aí a juíza fez algumas correções lá, entre elas, ela majorou o dano moral, ela colocou lá 80 mil para cada um, ou 120 mil, não lembro não, ela majorou bem. Aí eu fiquei cismado com esse processo, né, com a minha consciência e tal, e fui acompanhando. O tribunal reduziu para 40 mil, entendeu? Porque deles lá, já tinha jurisprudência sedimentada nesse sentido e tal, e reduziu, entendeu? Então, assim, sempre que a gente for pedir, não adianta você pedir demais, né? Por quê? Senão, você vai tomar um toco que eles vão falar, não está razoável nem proporcional o quanto indenizatório, né? Então, você tem como... como que eu vou mensurar isso? Aí você vai ver, 30 dias afastado, 5 dias com o braço engessado e tal, o que é? 20 mil, né? Dá para ela passear e tal, espairar a cabeça um pouco. Vocês têm que pensar mais ou menos nesse sentido aí, tá? E no final, gente, é muito importante essa questão dos pedidos, que eu vejo que, tipo assim, no semestre passado, eu trabalhei, né, com o pessoal do 5º período, do último período, né, que era o 10º período, e eu vi que o pessoal estava muito cru com essa questão de pedido. E no exame da ordem, é muito importante o pedido, né, tem uma avaliação boa, né, assim como a fundamentação jurídica. A fundamentação jurídica é a parte mais preciosa da peça lá da OAB, né, então, assim, nos pedidos, o que você tem que fazer? Você tem que repassar a sua peça. Então, tudo que está na sua peça vai ser objeto do seu pedido, gente. Então, lá na sua peça, você teve um tópico de justiça gratuita, certo? Vai fazer um pedido à justiça gratuita. Para relação processual se concretizar, precisa de quê? Citação da parte contrária. Você vai pedir a citação da parte contrária, né? Você fala lá no seu tópico que você teve indenização por danos materiais, você sofreu danos materiais decorrente tanto do conserto do veículo quanto para a despesa do hospital. Você vai pedir, aí você desenvolve lá que a responsabilidade é solidária. Então, o que você vai pedir? Condenação solidária dos réus, né? Você desenvolve lá um tópico sobre dano moral. Você vai pedir a condenação solidária em danos morais, né? Entendeu? Ônus da sucumbência. E agora também, né, com o novo CPC, né, que já não é nem tão novo assim, com o CPC de 2016, a gente tem que tratar dessa questão de dizer se aceita ou não se quer ou não a audiência de conciliação, tá? Então é muito importante. E assim, só dando uma dica aqui, uma maldade, né, gente, para vocês. Nesse caso de acidente de trânsito, é óbvio que vocês têm que pedir audiência de conciliação para mostrar que você quer acordo, né? Falar, eu quero acordo. Isso aí o juiz vai te olhar com bons olhos, né? Nessas situações sempre você pede, mesmo que você pense assim, não, é impossível, o acordo, a outra parte não vai querer, mas aí você joga a responsabilidade para a outra parte, eu quero, né? Eu quero acordo. Se a outra parte quer ou não, aí a gente vai ver, tá? E por fim, vocês vão finalizar com local, data também, que é muito importante, que tem gente que esquece isso, gente. Então, vocês têm que mentalizar essa estrutura da peça, né? Então, qual que é a estrutura que eu tenho que mentalizar? Endereçamento, qualificação, nome da peça, contexto fático, fundamentação jurídica, pedido, final da peça, né? Por quê? Você tendo isso em mente bem definido, na hora que você for fazer lá o exame da OAB, você vai só encorpar, preencher aquilo que você já tem em mente, tá? Tá bom?
Então é isso, tá bom, gente? E alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Então, beleza, gente. Então, isso aí, que bom que você gostou, que vocês gostaram. Eu vi que todos que estiveram na sala hoje tiveram para participar, isso é muito bacana, viu? Assim, eu estou muito confiante nessa turma de vocês aqui, que vai ter uma aprovação bem bacana aí na OAB. Vamos ter ótimos profissionais para a gente tentar reerguer a SENEC aqui em Unai, né, gente? Porque o que mais, né, não adianta a gente falar qualquer coisa da SENEC e tal, o que mais reflete, né, no nome da SENEC é o profissional, né, é o profissional do futuro, né? Então vocês, eu estou vendo aí que está vindo a safra da turma de vocês e da turma também que formou agora no final do ano, a safra é muito boa. E eu, assim, estou confiante que essa safra aí vai dar uma levantada no nome da instituição. Então, um abraço e até mais, viu? Fiquem com Deus. Peraí, Alisson, só uma dúvida. O senhor conseguiu ver em relação às audiências, como vai funcionar? Não, ô Bruno, assim, tá bem provável que a gente vai ficar nesse meio virtual aí mesmo, tá? Igual foi no semestre passado. Mas a quantidade de audiências o senhor não conseguiu ainda ver, não? Não, mas aí provavelmente vai ser 5 cíveis, porque aqui é prática cível, né? 5 cíveis, 3 criminais e 2 trabalhistas, tá? Provavelmente, mas depois eu olho. Hoje eu reuni com o Fred lá, e assim, essa semana a gente vai ajustar algumas coisas e eu trago para vocês, tá? E uma dúvida, a história que o coordenador ter saído, você consegue? É verdade. Mas assim, o barco não tá à deriva não, entendeu? Até porque assim, né, o Juliano tava apoiando muito a gente aqui, mas é muita coisa nas costas dele e tal. Aí, essa semana mesmo, né, assim, até comentando com vocês aqui, eu vou fazer um serviço voluntário lá de coordenação, entendeu? A gente tem uma demanda lá de prioridade, que é para ajustar aí essa questão dos alunos, a disciplina. Aí eu vou ajudar eles lá, tá substituindo aí, fazendo mesmo o papel de coordenador. E assim, o Fred tá bem... tá trabalhando direto com a gente aqui de Unai, sabe? Ele e o Anthony estão dando todo o suporte. Então, vocês podem ficar tranquilos. Qualquer demanda de coordenação que vocês quiserem e tal, podem tratar comigo também, ou com o Henrique, ou com a Poliana, que a gente está aí prestes para ajudar, tá? Professor. Oi. Questão do TCC. Cada aluno vai escolher seu coordenador, o seu orientador, e assim vai ser feito? Como que é? Então, Pedro, hoje também eu perguntei pro Fred isso lá, porque nós aqui de Unai, nós professores aqui, gente, vocês sabem, eu sou muito transparente, né? Eu falo a verdade mesmo. Então, assim, nós estamos preocupados com essa questão da orientação pelo seguinte, né? Assim, agora aqui em Unai tem 3 professores, e são 3 professores, assim, modéstia à parte, bem experientes nessa questão de TCC e tal. Só que qual que é a preocupação da gente? A SENEC, ela tem um limite lá para pagar o professor pela orientação no TCC. Aí a gente está tratando dessa questão aí para ver, porque a gente vai ultrapassar esse limite, obviamente. Aí a gente está tratando lá, né, nos bastidores, para ver como que vai ficar essa situação, até quantos que a gente pode pegar aí para a gente poder receber, porque uma orientação dá trabalho, é óbvio, né? Aí o Fred, eu falei isso com o Fred hoje, tá? Aí o Fred falou, você pode ficar tranquilo, eu vou olhar isso, mas vão dar prioridade para essa questão aqui, que é a questão de distribuir as disciplinas, tá, gente? Porque tem aluno que está com uma disciplina que podia estar com 3. Tem aluno que está com 8 e só devia estar com 6. Então a gente vai ajustar isso aí primeiro, para depois a gente trabalhar com outras questões, mas pode ficar tranquilo que eu vou trazer isso tudo à tona, tá? Não, entendi. Tranquilo, muito obrigado.
Total. É delicado, né? Porque eu entendo a situação que vocês, professor, tá? A situação dos alunos também não é diferente, muito delicada. E, infelizmente, a mensalidade continua a mesma, né? Não, eu entendi, mas assim, ô Pedro, isso aí já não cabe a mim, né? Infelizmente, tá? Então tá, gente, um abraço, viu? Alô, até mais. Não, sim, eu concordo, eu entendo, professor. Só um comentário mesmo, mas